Olá, bem-vindos! Meu nome é Catrine e este vídeo compõe o projeto Integrador 3, Donut Hub, um sistema web de apoio à gestão assistencial. Esse projeto é apresentado às disciplinas de Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia da Computação. Somos alunos da Univesp, dos polos de Diadema, Mogi das Cruzes, Poá e Santana de Parnaíba. Orientador, Samuel Estevão Vieira da Silva. Somos o grupo 15, compostos por Alex, Brian, Felipe, José Ricardo, Catrine, Luiz, Renato e Tâmara. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado avanços relevantes no enfrentamento da pobreza e extrema pobreza. Embora os desafios sociais ainda sejam consideráveis em diversas regiões, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 8,7 milhões de brasileiros deixaram a linha da pobreza em 2023, reduzindo o índice de 31,6% para 27,4% da população. A extrema pobreza também apresentou queda expressiva, passando de 5,9% para 4,4%, o que representa cerca de 3,1 milhões de pessoas a menos nessa condição. Esses avanços estão ligados, em grande parte, à ampliação de políticas públicas como programas de benefício social. Contudo, para além da atuação governamental, é essencial reconhecer o papel fundamental desempenhado por organizações da sociedade civil, como igrejas cristãs e pequenos grupos comunitários, na oferta de assistência social direta. Além das igrejas, pequenos grupos voluntários vinculados a comunidades religiosas têm atuado de forma decisiva em contextos locais, oferecendo desde cestas básicas até apoio psicológico. Uma pesquisa publicada em 2024 apontou que 50% dos evangélicos brasileiros realizaram algum tipo de doação ou atividade assistencial fora do contexto litúrgico no ano anterior. Esses dados evidenciam a importância da articulação entre políticas públicas e ações do terceiro setor, especialmente as instituições filantrópicas religiosas, na construção de uma rede de apoio eficaz para pessoas em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Este projeto surgiu da necessidade de facilitar o trabalho do Grupo de Ação Social de uma instituição religiosa localizada na região metropolitana de São Paulo, denominada Igreja Sozo Manifestando o Reino. Durante o nosso contato com a comunidade local, nos foi informado que, apesar do grande número de doadores, o sistema organizacional tem enfrentado dificuldades quanto à questão de cadastro e armazenamento de informações dos doadores. Realizado em papel e caneta, muitas vezes eram perdidos dados importantes como o telefone para acessar os doadores e recolher as futuras doações. O método utilizado para registrar as solicitações de doações eram realizados em papel e caneta, o que dificulta o controle e compromete o gerenciamento das informações, impedindo a construção de um histórico confiável de atendimentos, além da vulnerabilidade de armazenamento dos dados e informações dos doadores. Diante desse cenário, o projeto tem a missão de criar um mecanismo que torne mais ágil e eficiente o processo de cadastro de doadores e o registro dessas solicitações. A proposta envolve o desenvolvimento de um sistema hospedado em nuvem com uma API flexível, conectada a uma aplicação web robusta, construída com tecnologias modernas e integrada em um banco de dados seguro e escalável. Bom dia, meu nome é Felipe e eu estarei apresentando a parte técnica do projeto de gerenciamento de doações, ou Donate Hub, como ele também é chamado na base de código. E iniciando aqui, esse é o repositório do GitHub deste projeto. Hoje ele está como privado, mas a ideia é que para entrega ele seja aberto ao público, com uma licença GPL, de livre distribuição. Ele foi criado utilizando as linguagens de programação JavaScript para o front-end e Java para o back-end, e um banco PostgreSQL como nossa solução de persistência das informações. Em termos arquiteturais, o projeto em si é dividido em três partes: o front-end, o back-end e o banco de dados. Os três aqui. Conforme pode ser visto no desenho, o projeto possui um endpoint exposto à internet e pode ser acessado pelo navegador de dispositivos que possuam um browser, né, independente dos dispositivos, aqui representados por um celular ou um monitor representando um computador desktop ou um notebook. Após a chamada, esse endpoint, o front-end renderiza a página utilizando tanto os elementos estáticos que estão em seu interior, quanto ele também realiza chamadas de API, uma série de chamadas de API, de comunicações, ao seu back-end, né?
E o back-end, por debaixo dos panos, por sua vez, opera fazendo chamadas ao seu banco de dados para as atividades de persistência, de leitura, de exclusão de dados, ao longo das navegações feitas pelos usuários. O sistema foi projetado para rodar em cloud, e a escolhida foi a cloud da Azure. E, por fim, também foi utilizada uma estratégia de deploy em containers com o objetivo de simplificar a publicação de alguns dos serviços utilizados aqui. Essa é a tela inicial de boas-vindas, com o convite para que o usuário faça uma doação. O usuário então é encaminhado para essa página, onde é convidado a preencher quais itens teria intenção de doar, assim bem como algumas informações de contato, para que os responsáveis pelo sistema possam então encontrá-lo mais facilmente. Eu vou fazer uma simulação rápida aqui, bem rápida aqui, me fazendo passar por um doador em potencial. Digamos que eu também tenho o desejo de doar caixas de leite. Então o sistema me permite adicionar mais de um item utilizando esse botão adicionar, quantas vezes eu desejar, inclusive. Por fim, esse botão vermelho aqui, ele serve para excluir itens, porventura preenchidos incorretamente, antes do envio final do formulário. E quando eu clico no botão enviar doação, o front-end coleta as informações dos itens que ficaram, e os dados do doador também, e envia ao back-end para ser persistido na base. Então, doação enviada com sucesso. Aparece uma mensagem simples de agradecimento pelo gesto e termina aqui o fluxo que um usuário comum teria acesso para manifestar o seu desejo de realizar uma doação. Indo agora para o painel administrativo, a ser utilizado pelo usuário administrador da ferramenta, a primeira coisa a ser demonstrada é a tabela que apresenta um agregado das informações de doações presentes no banco de dados. Então, fazendo aqui um refresh da página. Para facilitar a apresentação, eu escolhi a definição de 4 itens por página. Esse valor é arbitrário, é parametrizável no front. Nos campos de pesquisa, é possível a inclusão de filtros para se melhor visualizar conjuntos de dados de interesse. No caso desse sistema, então, estão implementados filtros pelo nome do doador, pelo nome da doação e pela data que tal doação foi feita. Como exemplo, filtrando pelo meu nome aqui, podemos ver um agregado das doações feitas pelo usuário Felipe. Né? Paginando para a segunda página desta tabela, percebemos aqui a doação que eu fiz anteriormente, no passo anterior. Filtrando agora pelo nome da doação, temos o mesmo efeito, só que agora centrado na cesta básica. Todos os doadores que fizeram esta mesma doação e as suas respectivas quantidades. Os botões em vermelho têm a função de exclusão da base, de doações porventura já feitas ou não mais interessantes para os administradores. Então, digamos que eu exclua esta aqui, arroz, feijão, quantidade 5, ela some da base. Vale mencionar também que tanto o painel administrativo quanto as telas presentes no fluxo do doador são todas de design fluido, né, ao navegador do cliente. Então, elas se redimensionam conforme necessário e prezam sempre em tentar manter o máximo, a maior legibilidade possível do conteúdo. Né? Então, digamos que eu esteja num celular. Rotacionado. Entendem? E ainda nesse tema de legibilidade, né, vale ressaltar que o front foi criado pensando nas boas práticas de acessibilidade, fazendo um uso extensivo de elementos de área para o uso de hints ou para se facilitar o uso de ferramentas de text-to-speech sobre elementos em tela, né, assim bem como cuidados visuais sobre a disposição do alto contraste das cores em tela, de fontes facilmente legíveis, a já mencionada característica do redimensionamento. E, por fim, gostaria de mencionar esse botão verde aqui acima, que basicamente gera uma extração da base e exportação em relatório, né, em formato XLSX, que pode ser lido pelo Excel, por exemplo. Então, esse aqui é o que eu gerei agora, né? E aqui vocês podem ver, né, as informações da base neste momento. Inclusive com a minha mais recente aqui.
Aqui eu termino então a apresentação das capacidades atuais que o sistema oferece, né, para o MVP em conjunto ao cliente. Agradeço pela atenção de todos e tenham um ótimo dia.